Amanhã, na terça-feira, a nossa série vai contar como nasceu o Museu de Imagem e Som aqui de Campinas. Vamos falar sobre educação, olha só, em comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, a Conveste prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 13, período para solicitar isenção da taxa de inscrição, que vale tanto para o vestibular da Unicamp 2026, quanto para a modalidade Enem Unicamp 2026. Os pedidos são realizados exclusivamente pela internet na página da Conveste. O pré-requisito para receber a isenção em todas as modalidades é já ter concluído ou concluir em 2025 o ensino médio. O edital com todos os detalhes também está disponível no site da Conveste. E olha só, o governo do estado de São Paulo apresentou uma proposta de Housing First, que é, traduzindo para o português, a moradia em primeiro, para a região metropolitana de Campinas. Uma abordagem de apoio à moradia para pessoas em situação de rua. E a Câmara de Campinas esteve presente nesta reunião que aconteceu aqui na cidade. O vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara, participou da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, que foi no Centro Universitário Unimetrocamp. Pois é, o objetivo do encontro aqui foi debater soluções para moradores em situação de rua na região metropolitana de Campinas. A proposta foi apresentada pelo subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Polici Neto, que falou sobre o Housing First, que em português significa moradia primeiro, uma abordagem de apoio à moradia para as pessoas em situação de rua. Segundo o governo do estado, a metodologia visa garantir a moradia como um ponto de partida para o desenvolvimento de autonomia e bem-estar. O presidente do Legislativo de Campinas comentou a proposta do governo do estado. É uma proposta em que, obviamente, envolve participação dos municípios, o governo do estado se propõe a ajudar. Existe já uma política nacional também, a União deve ser participante desse programa. E a lógica é que a pessoa mora na rua porque não tem uma casa. Então, é como uma das alternativas é você oferecer em primeiro uma casa, esse Housing First, primeiro moradia. Quer dizer, você criar toda uma lógica de convencimento para que esse morador, ao invés de dormir na rua, ele possa ir para uma casa, que não seja transitória, temporária, possa ser definitiva. E a partir daí, talvez conseguir oferecer para ele uma perspectiva de recuperação da autonomia, né? Também estiveram presentes, além do prefeito Dário Saad, os vereadores Eduardo Magoga, Benê Lima, Arnaldo Salvetti, Nelson Osseri, Zé Carlos e Carlinhos Camelô. A gente reúne várias regiões metropolitanas. Eu acho que é um assunto polêmico, um assunto difícil de se resolver, por isso que nós estamos aqui com quase 20 prefeitos, estamos aqui com o superintendente José Polici Neto, que veio trazer essa proposta do Housing First, né, que é uma proposta que temos que aprofundar, tentar ver aonde deu certo e tentar trazer para os municípios, ver se funciona. Eu acho que tudo que for feito através de um conjunto aqui, somando todos os prefeitos das regiões metropolitanas, eu acho que pode ser uma proposta que dê certo. Eu acho que é um projeto super importante que o subsecretário de Habitação e Urbanismo de São Paulo traz para Campinas. É um projeto muito complexo, que é para tirar os moradores de situação de rua, aqueles que têm vulnerabilidade. Eu acho que é um projeto super arrojado. Eu gostaria muito que isso desse certo, né? Porque a região metropolitana ela é muito extensa, né? Nós aí estamos, são 20 cidades na região metropolitana de Campinas, cada um com a sua peculiaridade, né? Então eu acho que é um projeto arrojado, muito importante. Eu gostaria que esse projeto desse certo, porque aí tiraríamos essas pessoas da vulnerabilidade. É um desafio, né? Esse é um fenômeno mundial, não tem uma fórmula pronta, mas eu acho que é uma iniciativa importante, né? E o fato do governo do estado pensar isso e escolher a nossa região como piloto, significa que nós oferecemos assim, as condições, né, estruturais e até políticas
para experimentar essa proposta. O fato é que o fenômeno do morador de rua ele está presente em todas as cidades, nas maiores, obviamente, com maior presença e percepção, mas a solução depende do envolvimento coletivo, dos poderes públicos, do legislativo e da própria sociedade. Então hoje foi debatido, lançou a proposta, agora certamente o Comitê de Prefeitos vai deliberar para aderir ao programa e dar sequência nisso. 12:00 mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei de autoria do vereador Vini Oliveira propõe o programa Escola Segura aqui no município. O vereador Vini Oliveira protocolou um projeto de lei que institui em Campinas o programa Escola Segura, com o objetivo de reconhecer e certificar escolas públicas e privadas que participarem a cada semestre de capacitações voltadas à prevenção, acolhimento e encaminhamento adequado de casos e abuso sexual infantil. O selo Escola Segura é justamente pelo trabalho que a gente vai fazer com os professores, com os profissionais da educação, conscientizando, entregando esse laço do professor com o aluno sobre essa questão do abuso sexual infantil que tem que deixar de existir. Conscientizando, colocando isso nas escolas. As escolas que fizerem esse trabalho contra o abuso sexual infantil terão esse selo Escola Segura. As capacitações deverão ser realizadas em parceria com o Conselho Tutelar e também com o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. De acordo com o vereador, a proposta não apenas promove a capacitação técnica, mas também estimula a criação de uma cultura de escuta sensível e encaminhamento responsável dentro das escolas. São situações graves que não param de acontecer no nosso país e a população precisa ser conscientizada e a gente não pode deixar que o nosso silêncio se transforme em cumplicidade. Muitos casos isolados, sem investigação, inclusive nós temos aqueles casos das redes sociais, onde crianças se dizem maiores de idade para fazer coisas indecentes nas redes sociais, sem o pai e a mãe saber e sem investigação. Então nós precisamos intensificar isso desde as escolas. O vereador Nelson Osseri protocola indicação ao Poder Executivo e solicita providências urgentes para a renovação do convênio entre a Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Para o vereador, essa renovação deve ser imediata para que o quanto antes a população tenha acesso aos cuidados da saúde mental. Primeiro, que é uma situação muito grave quando fala-se em romper, reduzir, cancelar Cândido Ferreira. Cândido Ferreira é a saúde mental do município. Nós sabemos que vivemos tempos hoje com uma grande procura de pacientes nas questões da saúde mental. Então eu fiz essa solicitação, pedindo ao prefeito Dário Saad para que, de forma urgente, renove com a saúde mental do município a questão Cândido Ferreira, para que a população possa ter acesso a esse serviço. No documento protocolado é destacado a importância que o hospital tem, sendo referência em saúde mental. O Cândido Ferreira, ele é o maior número de atendidos na questão saúde mental, é no Cândido Ferreira. Lembrando que existem os outros braços que envolvem a saúde mental, como é a questão dos CAPs, do Centro Psicossocial, CAPs infantil ou CAPs para álcool e drogas. Então tudo isso envolve saúde mental e nós não podemos interromper esse serviço em momento algum. Nelson Osseri ainda reforça que essa não é uma demanda administrativa. Não é uma questão nem administrativa e nem ideológica, é uma questão de saúde mental, da saúde de todos os seres humanos, que a procura é grande, a demanda é alta e a saúde mental não pode parar. Projeto de lei complementar de autoria da vereadora Fernanda Souto quer a proibição da veiculação de publicidade de jogos de azar em espaços e equipamentos públicos aqui do município de Campinas. O projeto de lei complementar da vereadora Fernanda Souto dispõe sobre a proibição da veiculação de publicidade de jogos de azar em espaços e equipamentos públicos em Campinas. Nós protocolamos esse projeto de lei para proibir a publicidade dos jogos de azar
de outros jogos também, especialmente das bets. Nós sabemos que, felizmente, isso tem se tornado uma epidemia no nosso país. Alguns dados mostram que mais de 23 milhões de pessoas, de brasileiros, apostam em jogos de azar online, e isso tem trazido condições catastróficas para as famílias brasileiras. A vereadora cobra uma postura mais atuante do poder público sobre o tema. É muito preocupante, isso mostra o impacto que essas questões têm na vida do povo brasileiro. Quase 50% de quem aposta em rede social, em jogos de azar, nas bets, cassinos online, estão endividados. A ponto de não ter, muitas vezes, o que comer em casa, pagar o aluguel, acabam perdendo suas casas, acabam perdendo suas famílias, inclusive, muitos casamentos se dissolvendo, famílias se dissolvendo, por conta dos impactos negativos desses jogos de azar. Ainda segundo a parlamentar, o excesso de publicidade e propaganda tem sido prejudicial para a sociedade como um todo. A gente sabe que tem toda uma rede que está associada à propaganda desse tipo de jogo online, inclusive das bets. Nós vimos, por exemplo, os influencers tendo um papel muito importante nessa questão. Nós até vimos, infelizmente, aquela CPI das bets no Senado, que na verdade veio mais para promover os influencers que realizam esse tipo de atividade do que de fato combater. Isso, os influencers que têm milhões de seguidores, eles conseguem convencer as pessoas a participarem desses jogos, muitas vezes com promessas com promessas mentirosas, de ganhos, altos ganhos, de ganho fácil nesses jogos, e na verdade o que acontece é o contrário. Importante saber que as empresas que promovem esses jogos, na verdade, eles sempre ganham. Eles não vão abrir um negócio para ter prejuízo. E as propagandas, elas estão presentes em todos os espaços, outdoors, em camisetas de times de futebol, por exemplo. O vereador Permínio Monteiro protocolou um requerimento direcionado à prefeitura, pedindo informações sobre o desassoreamento da Lagoa do Parque Jambeiro. A Lagoa do Jambeiro já foi oficializada como um parque ecológico no ano de 2020. Hoje, o espaço está bem diferente e requer atenção. Este requerimento de informação é sobre a Lagoa do Parque Jambeiro. Para quem conhece ali o Parque Jambeiro, existe uma lagoa que é um local maravilhoso, onde tem pista de caminhada, ciclovia por dentro, é muito arborizado, tem muitos animais silvestres, mas que infelizmente está tendo um grande problema na questão do desassoreamento. O parlamentar também cobra a contratação de maquinários específicos para o desassoreamento correto do local. Sabemos que é importante esse desassoreamento. Por quê? Porque esse desassoreamento, infelizmente, ele só consegue ser feito através daquelas dragas. E essas dragas vai ter que fazer um contrato diferente do maquinário que é feito sempre ali onde desemboca a água das nascentes de cima, que vem lá do Von Zuben, vem da Codelaria. E, infelizmente, não é possível fazer esse desassoreamento mais para o meio da lagoa, sendo que é uma enorme lagoa. E estamos cobrando do secretário para que faça a contratação dessas dragas e faça o desassoreamento correto, ampliando assim, né, a vida da lagoa, para que os animais silvestres tenham condições de frequentar ali aquele lago maravilhoso que é um cartão postal ali do Parque Jambeiro. Com o desassoreamento, a água da lagoa deve ganhar mais qualidade e os frequentadores mais qualidade de vida, além da preservação ambiental. Exatamente, principalmente, né, para as pessoas que frequentam, mas também não podemos deixar de falar aqui dos animais silvestres. Ali é um encontro de animais silvestres de épocas que aparece, tem garça, tem vários animais silvestres que faz ali um convívio naquele local que é maravilhoso, além de ter muitos gansos, patos, paturi, silvestres também que tem ali naquela lagoa. A gente sabe da importância de ter essa preservação, mas que é necessário sim fazer o desassoreamento, mas com esse equipamento mais sofisticado. Estamos aí fiscalizando, cobrando e vamos continuar acompanhando para que de fato aconteça esse desassoreamento de fato. Meio-dia mais 22 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, site aberto da Câmara.
campinas.sp.leg.br. Aqui você fica muito bem informado sobre as notícias, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E nós vamos passando aqui, ó, Elecamp, participação destacada no 41º Encontro Nacional das Escolas do Legislativo de Campinas. Aqui a Câmara vencendo o prêmio Inova Cidade, fizemos reportagem sobre este assunto. Campanha do agasalho que ainda está em vigor aqui na cidade de Campinas, as emendas impositivas dos parlamentares, o WhatsApp e olha só, como hoje é segunda-feira, hoje é dia de reunião ordinária, a 35ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles, tem um projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales à Fundação Eufratem. É um projeto que reconhece a Fundação pela contribuição em ações de interesse público, especialmente no campo da educação e do trabalho social aqui na cidade de Campinas. E de acordo ainda com o texto, a iniciativa transforma a vida de milhares de pessoas ao longo das últimas décadas. E se a gente vai um pouquinho mais para baixo aqui, ó, a gente tem acesso aos 6 projetos que serão discutidos e votados pelos vereadores na noite desta segunda-feira. Então, para você ficar muito bem informado, é só digitar aí no seu computador, no seu celular, campinas.sp.leg.br e aí você tem acesso às notícias da Câmara Municipal de Campinas.